obrigado por terem vindo. Só fazer um levantamento rápido, acho que a maioria aqui é jornalista, todo mundo jornalista. Quem é lobista? Quem é lobista? Quem é lobista e não quer falar que é lobista? 2, 3. Não, tô brincando. Mas tem gente aqui que trabalha na área de lobby, entre aspas. Ou não, entre aspas. Então a gente vai fazer o sistema é o seguinte. Essas mesas menores da Brage, como a gente está muito próximo, então eu vou pedir para que vocês interfiram quando desejarem, tá? Não precisa esperar um momento que a gente vai passar a palavra, então a gente vai fazer mais um bate-papo. Eu vou fazer uma primeira pergunta para que eles apresentem o projeto. Talvez a gente faça uma apresentação mais curtinha, depois quando plugar aqui você mostra mesmo como ele foi feito e tal. E aí eles vão falando e vocês, qualquer dúvida ou qualquer interação que quiserem fazer, por gentileza, só peçam a palavra, que aí a gente vai bater nesse papo todo mundo, que eu acho que fica mais interessante do que só a gente falar, beleza? Então, obrigado de novo. Eu queria então já de cara fazer uma pergunta, acho que para a Lana, que fica mais fácil explicar para a gente qual que foi a gênese desse projeto, por que vocês decidiram. Eu fico imaginando assim, uma decisão de redação, por que isso não virou uma matéria, que poderia ter virado uma matéria? Vamos fazer uma matéria sobre um personagem, ou sobre este caso específico, que vocês chegaram no consenso de que isso teria que ser uma coisa maior. E queria que, rapidamente também, não precisa ser agora, pode ser depois, explicasse tecnicamente, porque eu vi que no mobile ele tem uma cara e no desktop tem outra, foi feito pensando nisso, funciona muito bem em telas diferentes. Isso é uma dificuldade que a gente enfrenta agora na Piauí, que a gente está tentando começar a fazer esse tipo de coisa. Então, se mais tarde tiver algumas outras perguntas relacionadas à parte técnica, também, se vocês puderem se aprofundar um pouco nisso, seria legal para a gente trocar informação sobre isso. Beleza? Bem-vindos, obrigado. Obrigada, boa tarde, gente. Então, a ideia de falar sobre lobby, eu sempre cobri política em Brasília, então sempre acompanhei muito o dia a dia, né, da defesa de interesses, tanto no Congresso quanto no Executivo. Sempre foi um assunto que me chamava muita atenção. Quais eram os interesses por trás das decisões que o governo tomava. E eu comecei assim como quase todos os jornalistas, também tinha uma imagem muito negativa do lobby e do lobista. Essa imagem mudou um pouco. Eu fui fazer um mestrado na Espanha e uma das minhas aulas, para minha surpresa, era Public Affairs, uma das aulas que eu tinha. E aí chega aquele professor na aula de Public Affairs, que não tinha a menor cara do lobista que eu conhecia no Brasil. Né, um executivo, um alemão, inclusive, e tal, lobista da Telefônica. E ele se apresentou: oi, tudo bem? Eu sou o professor X, sou lobista da Telefônica. E a imagem que eu tinha, primeiro, de lobista da Telefônica era, nossa, ligado ao José Dirceu e tal. Aquilo ali meio que caiu por terra. Quando eu olhei e falei, gente, a minha visão de lobby e de lobista ela é muito deturpada. Até pela cobertura que eu vinha fazendo em Brasília, pelo meu olhar sobre lobby e lobistas. Fiz essa matéria com esse professor, que era lobista da Telefônica, e eu lembro que a apresentação dele, eu sou lobista telefônica, falou assim, e eu não sou o cara da mala. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Tem uma diferença, a gente como imprensa precisa diferenciar o cara da mala, que o cara da mala nada mais é que um criminoso, e para isso existe o Código Penal, tá bem tipificado, do que o lobby. E aí eu comecei a me aprofundar e entender o que era o lobby, o que era a defesa de interesses, por que ela era tão necessária na democracia. Comecei a entender que o lobby não é só o lobby das grandes empresas, comecei a pesquisar muito para entender quem eram os lobistas no Brasil, quem fazia lobby no Brasil, o que era o lobby no Brasil, qual era a nossa compreensão, né? Uma rápida busca ali na internet, você joga no Google lobby, já dá uma dimensão do nosso olhar para o lobby no Brasil. Então, é sempre associado a crime, sempre associado a uma coisa ilegal, né? Eu até tinha separado aqui a imagem, mas como a gente está sem... A primeira coisa que quando você joga, lobby aparece. Lobby hotel, lobby o que é, né? E aí começa, lobby é crime, lobby no Brasil, lobby não é crime. E aí eu falei assim, eu quero entender esse universo, mas eu quero de fato mergulhar. Eu sempre gostei de projetos de longo prazo, de jornalismo, que a gente chama de jornalismo de profundidade, sempre gostei disso. Falei, não, vou mergulhar nesse universo do lobby para entender quem são
E o que fazem esses lobistas em Brasil? Quase um Globo Repórter, né? E aí, eu descobri que, primeiro, tinha uma resistência enorme de quem trabalhava na área em falar sobre o assunto. E aí, gente, eu tô fazendo uma diferenciação clara. Quando eu falo na área, eu não tô falando do lobista da mala. Eu realmente tô falando o lobista legal, o lobby legal. Apesar da gente não ter lei, o cara que cumpre, que segue as normas da sociedade, né? Tem uma entidade brasileira de lobby? Tem algumas associações Exato. que defendem. Vamos mudar de... Tá ótimo, obrigada. Comecei a meio que mapear quem são esses lobistas, comecei, né? Tava em Brasília na época, né? Vamos tomar um café, quero entender que mundo é esse que vocês vivem, que tipo de trabalho, quem são as pessoas. Primeiro momento era assim, você não vai conseguir falar com ninguém. Ninguém vai falar com você. Ninguém vai querer conversar. Não é um assunto que as pessoas estão dispostas a... Ninguém quer virar aqui e levantar a mão, como o Leandro falou. Eu sou lobista. Por mais sério que seja o trabalho, e por mais profissional, gente com currículo sensacional, as pessoas elas não queriam falar o que elas faziam. Então elas davam milhões de nomes para isso. Eu faço HellGov, eu faço Public Affairs, eu faço Policy. Mas ninguém nunca falava, não, eu faço lobby, né? E aí fui começando a entrar nesse universo para entender como é que era a dinâmica do trabalho, tanto no Congresso quanto no Executivo. Porque a gente ainda segue um modelo o entendimento do modelo americano, a gente copia muito o modelo americano, e o modelo americano é muito forte no legislativo. E no Brasil, por conta do excesso de regulação, o que você tem é um lobby muito forte no executivo. As agências reguladoras, por exemplo, você tem uma presença do lobby muito forte. O Brasil demanda, né, pra gente quem trabalha em empresa, outro dia eu estava vendo uma pesquisa recente, assim, 80% dos CEOs das empresas no Brasil dizem que o que mais afeta, segundo os CEOs, 80% dos negócios são afetados por regulação, por decisões do governo. E se a gente como jornalista sente uma opacidade total, uma dificuldade para conseguir informação, vocês não têm ideia o que é para um lobista conseguir informação no governo. É ainda mais difícil, porque a gente ainda tem... Você ainda tem... eu trabalho para a Folha, eu trabalho para o Estadão, eu trabalho para a Época, você ainda tem um pano de fundo de interesse público, o cara vai expor a ideia dele ali, então ele ainda quer aparecer. Agora, o lobista, quando ele vai pegar uma informação, ele tem muito mais dificuldade. Então, primeiro eu comecei a descobrir que não era tão fácil assim conseguir informação, quanto parecia ser. Só você chegar lá, liga para um ministro, o ministro atende jornalista, mas não atende um lobista de uma grande empresa para discutir. Até porque tem um medo também de, como é que vai ser, como vai ser interpretada se ficarem sabendo que eu estou me relacionando com um lobista de tal e tal empresa. Gente, estou trabalhando com pessoas sérias, tá? Assim, falando de pessoas sérias que estão tentando seguir tudo, né, dentro do rito legal. E aí cheguei na redação e falei, olha, queria fazer um projeto que não é só uma matéria sobre lobby. Mas vamos realmente discutir isso, assim, porque... E eu pensava muito, qual o legado da Lava Jato, né? Eu acho que todo mundo, quando fala da Lava Jato, fica pensando, mas o que vem depois da Lava Jato? Que tipo de mudança estrutural a gente está pensando? E aí eu comecei a achar que talvez pelo menos a discussão da regulamentação ou não do lobby poderia ser um dos legados da Lava Jato, já que a Lava Jato expôs muito a forma das empresas se relacionarem com o governo. Ficou claro para todo mundo que as grandes empresas se relacionavam de uma forma criminosa, usando o lobby como pano de fundo, né? Então, praticamente todos os lobistas das empreiteiras ou das grandes empresas que foram envolvidas, ficou muito claro que eles usavam tráfico de influência, propina, para conseguir o que eles precisavam. E aí, o jogo não é limpo, né? Assim, se a gente está discutindo um ambiente de negócios, se a gente está discutindo crescimento, como é que você vai discutir um ambiente de negócios se o jogo não é fair, né? Não é limpo. Então a gente sentei com os editores, falei, vamos pensar em alguma coisa maior de profundidade. Eu estava na época. E aí a ideia era mergulhar por um tempo só que isso no meio da Lava Jato, então era muito difícil parar, ficar fazendo só isso. E aí eu coloquei como meta conseguir o maior número de informações públicas sobre o assunto. Então, eu fiz mais ou menos uns 200 pedidos de lei de acesso à informação, assim, no mínimo, eu acho. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu queria
quem são os lobistas no Congresso. Como funciona isso? E aí eu descobri que, primeiro, como não existe regulamento, não existe regulação, não existe controle. O que você tem hoje é uma lista de pessoas que representam associações, então basicamente todo escritório de lobby tem como cliente uma associação só para ele ter um crachá, porque senão ele não consegue circular no Congresso com um crachá. Isso já achei uma coisa que já joga contra a transparência, porque o cara está representando a associação, né, por exemplo, a Associação das Empresas de Chocolate. Você não sabe que se ele está representando a Nestlé, a Laca, não é muito claro quem faz o quê. Mas, de qualquer forma, era a primeira informação que a gente tinha, que serviu de base. E todo o princípio da matéria tudo vai ser público. A gente está exatamente jogando, a gente quer disponibilizar tudo. Então, vamos criar uma grande base de dados com todos os nomes. Muita gente reclamou, porque eu não queria que o nome estivesse ali, mas assim, era parte do processo de transparência, era jogar todas as informações no online para que todo mundo pudesse consultar. Então, a Câmara forneceu a lista de todos os lobistas que trabalhavam lá. E tinha um outro detalhe, que ela falava, olha, a outra opção é cada gabinete tem direito a dar um crachá para um lobista. E aí a gente não tem esse controle. E aí eu comecei a entender algumas conversas. Quando cobria congresso, eu achava super curioso, assim, de vez em quando alguém chegava assim, ai, deputado, me arruma um crachá. Eu falava, essa pessoa tá pedindo um crachá. E aí começou a fazer todo sentido, né? Você precisa desse crachá, principalmente em dias de grande votação, quem cobre congresso aqui sabe, dia de grande votação, se você não tem um crachá, você não circula, você não consegue chegar perto de um deputado, você não consegue conversar. Mas essa lista de crachás dos gabinetes não é pública? Não era pública. Os caras davam e você não sabia pra quem era. Você não sabia pra quem era. Acesso à informação, papapá, chega a lista. Quando você vai ver, as pessoas que estavam ali naquela lista, aí você entende, esse deputado aqui, ele entregou para esse lobista aqui, que é o lobista da empresa que banca a campanha, financia a campanha, né? Você consegue entender ali os interesses ali, que ficam muito mais claros. Essa foi a primeira parte do... Como que você conseguiu essa lista dos crachás que os deputados deu pro... Lei de Acesso à Informação. A primeira... Pelo processinho do site lá. Pelo processinho normal, tal. Pelo processo... Então a lista dos distribuídos pelos gabinetes também. Pela LAI. Eu também consegui pela LAI. Eles negaram no primeiro momento, mas recurso veio. É o mesmo setor da Câmara que faz esse crachá, né? É o mesmo setor. E aí, no meio dessa discussão... Claro. Esses eram credenciados, os que não eram pelos gabinetes, eles eram credenciados como o quê? Então, porque a gente foi fazer uma pauta lá no trabalho e a gente tinha alguns que eram credenciados como imprensa até. Tem gente que é imprensa, tem gente que são dos gabinetes dos deputados. E qual que é esse terceiro que você falou que é? Representantes de associações e terceiro setor. Tem O que estava acontecendo, o que acontece muito ainda é usarem crachá de imprensa. Eu lembro que a gente conversou muito sobre isso. O próprio pessoal da ABRIG, que é a Associação Brasileira aqui, né, de Relações Governamentais, tinha uma discussão de a gente também está colhendo informação. E eu lembro de discutir com o Caio, que era diretora, que era presidente, falava, não, a função é diferente. Beleza, você está colhendo informação, mas você está colhendo informação para uma empresa privada. É diferente do jornalismo, que tudo bem, a gente está colhendo para uma empresa privada, mas o interesse público, a atividade jornalística, ela tem como fim um interesse público. A atividade de lobby, não. Estou dizendo que uma é melhor, assim, mas o interesse, o objetivo final é diferente. E aí, esse foi o primeiro momento, levantar as informações de quem era, pra gente saber quem era, até para poder conversar com essas pessoas, procurar os grandes lobistas, porque aí os próprios lobistas eles se dividem, né, entre os old schools e os new schools. O old school é essa forma de fazer lobbying que passa pelo relacionamentos muito próximos, jogar tênis, almoçar domingo na casa de fulano, né? Não sei se todo mundo teve a oportunidade, mas se não, é o melhor... eu acho que conta muito bem a história do lobby no Brasil. A delação premiada do Cláudio Mello da Odebrecht, que era o grande lobista da Odebrecht em Brasília, ele conta exatamente como era essa relação, como essa relação depende de um relacionamento muito pessoal, depende de você levar o cara para um evento, e como que isso está mudando. Hoje, essa geração mais nova não tem essa relação tão próxima com as autoridades como as outras tinham, o que é excelente, né? Você lembra de cabeça quantas pessoas veio nesse nome dos lobistas dos gabinetes?
Era um por gabinete? Era Assim, grosso modo, 300 e poucas pessoas. Mais ou menos um por gabinete. Se eu não me engano, é um por gabinete. Bastante gente, né? É bastante gente. E é isso, a Câmara, né, o Congresso tem uma população flutuante ali que ninguém sabe quem é, né? E você que está ali no dia a dia, você direto olhar e fala assim, gente, mas quem é essa pessoa? O que ela está fazendo aqui? Quem ela representa, né? E aí você começa a entender qual é a função dela ali, né? A gente começou, aí a gente começou e falou assim, vamos dividir, tinha muita informação, porque a gente começou a atuar muito na parte, fiz uma série de pedidos no executivo, nas agências reguladoras, quem são os lobistas nas agências reguladoras e nos ministérios, que era um outro foco que a gente queria entender quem estava ali atuando, quais são as empresas que tinham uma representação grande lá dentro. Foi muito mais difícil, o executivo não tem nenhum controle. Então tinha agência que mandava uma lista e tinha agência que falava, não tem a menor ideia, entra e sai gente aqui, não sei quem é. Então esse é um ponto que eu acho que discutir a regulação passa por você padronizar essas informações, né? Eu trabalhei em agência reguladora e eu acho que talvez que as agências tenham muito medo de soltar o nome dos lobistas, porque eu acho que talvez até por questão de interpretação ou de irregularidade mesmo que acontece dentro das agências. A agência de onde eu venho, aconteceu logo que eu saí de lá uma operação da Polícia Federal e pegou altos cargos. E justamente isso que acontecia, era muito tráfico de influência lá dentro, né? Então o lobby nas agências tem muito esse sentido. Tinha lobista lá que vinha conversar tecnicamente com a gente, mas a gente sabia que tinha muita coisa cobertada, envolvendo a alta diretoria. E por isso que hoje eu acho que só existe uma forma da gente controlar essa relação, essa interação de setor público e setor privado, que é dando transparência, assim. Porque supondo, você que está lá dentro do órgão, tem uma pessoa que você sabe que está ali circulando, que ela tem um interesse, você tem muito mais possibilidade de saber, não, tem uma treta aqui rolando com esse cara que representa tal e tal empresa, porque você está ali dentro, você está vendo ele entrando 3, 4, 5 vezes na sala de um gabinete de um ministro ou no gabinete de um outro funcionário. Assim, quando a gente não tiver um mínimo de transparência, eu acho muito difícil a coisa melhorar, né? Eu tenho uma credencial, eu sou de uma ONG de apoio a pacientes com câncer chamado Instituto Oncoquia. E tem uma carteirinha credencial que eu também consigo entrar sem maiores bloqueios. Mas o que eu achei interessante é que existem algumas empresas que fazem a representação legislativa, elas têm essa mesma credencial, por exemplo, que eu tenho representando, e eu só represento essa associação, eles têm essa mesma carteirinha representando uma associação. Só que essas empresas, na verdade, elas representam várias empresas. Então, às vezes, ela está com o crachá de uma associação, mas ela está conversando sobre vários assuntos, né? Também não fica claro, não fica transparente, neste momento você está representando quem? E é tão comum, acho que essa é uma questão, é tão normal. Eu, quando vi o crachá, eu falei assim, mas é um nome, você está falando em nome de outra pessoa. É uma pessoa que eu adoro, um amigo e tal, mas assim, é estranho, né? Ela está ali, entrando, tendo acesso em nome de uma associação, mas representando o interesse de muitos outros clientes. Isso foi o que eu mais vi, era assim, as empresas que trabalham hoje com lobby, consultorias que trabalham com lobby ou escritório de advocacia, todos me falavam, você precisa achar um cliente, mesmo que seja pro bono, mesmo que você nem cobre nada desse cliente, mas você precisa de um cliente, associação, para você ter um crachá. Já tá tudo errado, né? Assim, você imaginar que isso, o cara tá ali fingindo que está representando alguém, pode ser que até que ele represente... Ele nem finge mais, assim, é tão comum, ele entra ali, é só um crachá de entrada. Só para entrar e sair. E agora, como é que você, né, assim, começa errado, porque teoricamente o legislativo é o canal, é o principal canal para defesa de interesses. Então todo mundo deveria ter acesso, né? Não só o cara que tem o contato do deputado que vai dar para ele um crachá, ou não só o cara que representa uma associação. Todo mundo deveria ter condições de entrar ali e participar dos debates, né? Mas o que eu vi foi exatamente o contrário. No executivo é a mesma coisa. Assim, é muito difícil você chegar e obter as informações que você precisa, você chegar e você conseguir marcar uma conversa com uma autoridade. Eu lembro um lobista... Vai. Um lobista que trabalha muito nos Estados Unidos, ele falou assim, o que mais choca
quando você vem trabalhar no Brasil, é que você não tem um canal para contactar a autoridade. Eu não consigo marcar uma audiência com a autoridade, porque tudo que a autoridade faz é dificultar essa audiência. E coloca 3 secretárias no meio para marcar e não marca. Tá. É sempre criando dificuldades. Quando você escuta os áudios das operações da PF, em alguns momentos os próprios funcionários, você escuta a Carne Fraca, por exemplo, tem um áudio que eu acho muito revelador, que é uma funcionária do Ministério da Agricultura dizendo, alguém, se eu não me engano, algum frigorífico pede alguma coisa para ela, ela fala, não, a gente até pode dar, mas dá uma dificuldade aí só para mostrar o nosso valor, entendeu? O raciocínio do servidor público, obviamente não de todos, mas do servidor público que está, né, que corrupto, vou aqui criar dificuldades, né, para eu mostrar o meu valor. Então, tá tudo errado, né? E a nossa ideia era mostrar um pouco desse conflito de interesses também. Então, quando você vai falar de lobby, é um mundo enorme de coisas. Como é que a gente ia dividir essa matéria, esse projeto, para assuntos que fossem independentes, mas que desse uma geral no assunto e que principalmente que levantasse o debate. Porque a ideia sempre nunca foi fazer nada definitivo sobre lobby, ou tem que regulamentar ou não tem que regulamentar, lobby é bom, lobby é ruim. Eu acho que o meu objetivo desde o começo era, primeiro, quebrar um pouco o preconceito, olha, não dá para criminalizar o lobby. Criminalizar o lobby é criminalizar o processo democrático. Não dá pra gente dizer que você não pode não ter essa interlocução setor público e setor privado, porque senão, se a gente achar que só o setor público pode tomar as decisões, o poder público ele não tem a autonomia de tomar todas as decisões, ele não pode ter essa autonomia, ele não pode estar certo em tudo que ele faz, né? Tem que ter essa interação com o setor, não só com o setor privado, como a sociedade civil. No Brasil, tem um lobby como o setor público é muito inchado, as categorias têm um lobby muito forte. Então, minha mãe é professora. E aí, quando eu tava falando de lobby, eu falei, tô fazendo uma matéria sobre lobby e tal. Ela, porque esse lobby, lobbyista é tudo bandido. Eu falei, aqui, o lobby dos professores é porque você não considera, porque você acha que tá fazendo o lobby dos professores é o lobby do bem, né? Não, tá batalhando por melhores salários, pela educação. Mas é lobby do mesmo jeito, assim, a gente tem que parar de criminalizar o lobby, porque senão... O lobby é tudo isso que a gente faz. Eu aqui... Estou fazendo um lobby da minha matéria, defendendo a matéria. Tem vários... A gente está com um projeto aqui na Abrage, que é de jornalismo de gênero. A gente está fazendo um mega lobby para a questão de gênero nas redações, entendeu? Então, a gente, como a Abrage, atuou muito na defesa da lei de acesso à informação, na implantação da lei de acesso à informação. A gente fez lobby. Não adianta a gente criminalizar. A gente fez lobby com deputados em Brasília, claro, para aprovar a lei. Quer dizer, faz parte do processo democrático. Vai picotando isso, tá fugindo entrar do nessa. Teve uma lei que foi aprovada, não foi já sancionada, né, que saiu no dia 26, que é a Lei de Defesa dos Usuários de Serviço Público, que a CGU fez um lobby gigante pela aprovação dela. Exatamente. Você tem lobby dentro do governo. A gente colocou na lei muita coisa que a gente já faz e já tenta implementar. O lobby mais midiático dos últimos tempos é as 10 medidas do MPF. Do Ministério Público. Claramente lobby, né? Claro. Sem tirar nem pôr, né? Mas tem o olho, tem a lente do lobby do bem e o lobby do mal. Então, acho que essa separação... Eu hoje tenho uma visão de que não existe lobby do mal, existe crime. Crime, exato. E crime é crime. Exato. O Código Penal tá aí, né? Exatamente. Crime é crime. Aí eu faço o parênteses, a pergunta que o Leandro fez no começo. Bom, me apresento também. Eu não apresentei você. Bruno Brandão, eu represento a organização Transparência Internacional. Não sei se quantos aqui conhecem. Alguém não conhece? Acho que todo mundo. Todo mundo, porque nas redações as pessoas conhecem a Transparência Internacional, mas eu vou com frequência sala de aula também, dou palestra, etc. Pouca gente conhece porque há 10 anos nós não temos representação permanente no Brasil. Está em 110 países, mas não tinha no Brasil por 10 anos. E agora a gente está voltando, instalando um escritório no país, no boom do mercado, né? Agora que Lava Jato no pico. E acho assim, o gancho que eu queria fazer é que a Transparência Internacional é uma organização lobista registrada como tal. Então, a Lana, na matéria dela, ela até menciona o registro da União Europeia, da Comissão Europeia. É um registro voluntário.
hoje é voluntário. Então, a Transparência Internacional tem o seu registro lá, como lobista declarado, a gente gosta de usar a palavra advocacy, que é o lobby do bem que vocês mencionaram, mas é lobby, né? Não deixa de ser o que é influenciar decisões de políticas públicas, decisões legislativas. E temos também dentro da organização um código de conduta de lobby, de advocacy. Então tem várias normas de o que a gente pode fazer, o que não pode, os registros, então encontrar com uma pessoa do poder público tem que fazer o registro, questão de presentes, encontros e tudo mais. Então é interessante ver um caso real, assim, esse lobby registrado, e isso vai passar a ser obrigatório no próximo ano na Comissão Europeia. Hoje tem mais ou menos 13 mil entidades ou lobistas individuais registrados na Comissão Europeia, mas a partir do próximo ano vai ser uma diretriz obrigatória na Comissão Europeia. Mas não queria interromper, eu só fazer por favor. Tá, então eu acho, assim, também, eu vi, na matéria me chamou muito a atenção, assim, da palavra lobby, né, veio não sei se a Alana quer contar ela própria. Conte, por favor. Vem exatamente, em Washington, o presidente, agora eu não lembro o nome do presidente, mas acho que ainda era no princípio do século XX, né, um presidente, Grant, que sim, ele depois do serviço ele ia lá fumar um charuto e tomar uns drinks no hotel, e ficava um monte de gente lá no lobby esperando para encontrar com ele ali nos corredores. Hotel Regina, né? E aí, eu acho que a história ela continua interessante porque a Transparência Internacional, como lobista, entidade lobista, poderia ser a caçula, o bebê do lobby comparado com a força do lobby privado das empresas. Tem uma estatística que mostra isso claramente. Nos Estados Unidos, 34 vezes mais o investimento do lobby das empresas privadas do que o lobby das instituições de interesse público, né? Sindicatos ou ONGs. Então, são 34 vezes mais investimento em lobby do setor privado. E essa correlação se reflete na aprovação de leis, por exemplo? Sem dúvida, porque a presença é muito importante. O custo também é da presença, do acompanhamento do que está acontecendo ali. Quanto né? mais você investe, maior a chance de você... Claro, e isso nós estamos falando assim, do lobby, o investimento, investimento não conta a mala de dinheiro. Nos Estados Unidos. Mas essa situação não era assim antes. Começou de outra forma, na verdade. Era o contrário. Até mais ou menos nos anos 60, 70, a maior parte do lobby era feito pelas entidades de interesse público, mas os funcionários públicos, que aqui no Brasil também tem uma força tremenda, o lobby do funcionalismo público, mas até mais ou menos os anos 60, 70 era muito pouco o que as empresas privadas investiam em lobby diretamente como uma atividade sistemática, até os anos 60 e 70. Um marco disso foi em 1977, o presidente Jimmy Carter, ele apresentou uma proposta de reformar as leis trabalhistas nos Estados Unidos e aumentar, expandir direitos, e isso expandiria o custo, né, para os contratadores, empregadores. E nessa ocasião, era um congresso democrata, naquele período, as empresas se juntaram, vamos investir, vamos entrar nisso, vamos entrar nessa briga, investiram muito nessa questão, nesse debate, e reverteram. Não passou a reforma trabalhista do Carter. E naquele momento a indústria, o setor privado viu, essa coisa funciona, né, esse investimento paga. E a partir disso, nos anos 80, 90, começa a explodir, aí se cria a indústria do lobby, né? Aí propriamente as empresas especializadas, profissionalizadas, com centenas de profissionais, ficam lá em Washington e outros centros de decisão. Então era o contrário, né? Na verdade, as empresas começam a se juntar de maneira sistemática. Antes eram através de associações de setores, mas de uma maneira muito amadora. A partir dos anos 70 que tem essa grande virada. E é interessante também que a partir daí, anos 80 até começo dos anos 90, o principal propósito
até fazendo crédito, assim, uma pesquisa que foi feita, uma conferência que foi dada do Pedro Abramovay, da Open Society, ele conta muito bem essa história que nos anos 80, princípio de 90, o propósito principal do lobby era tirar o governo do setor, né? Ir contra regulações, tentativas de interferência, né? do poder regulatório nos setores, na atividade produtiva comercial dessas empresas, esses setores. Isso mudou muito. Isso hoje é o contrário. Na verdade, o grande propósito hoje do lobby é ser sócio do governo, né? E tem se beneficiar dos recursos, né? Os subsídios, os regimes especiais tributários, todas as benesses, né, do Estado, que o Instituto Cato chama o Estado de Bem-Estar Corporativo, né? Que são centenas de bilhões de dólares de benefícios, e as empresas hoje, através do lobby, lutam para ser parte, se beneficiar desses incentivos, essas condições especiais. E um exemplo que mostra muito bem isso é o Medicare dos Estados Unidos, que antes as empresas lutavam para os medicamentos delas não entrarem na lista do Medicare, porque aí seria imposto um preço, etc. Hoje as empresas fazem lobby pesado para que seus medicamentos entrem na lista do Medicare, né? E possivelmente um lobby para aumentar o valor Exatamente, porque aí é mercado cativo, claro. Né? Então, assim, a lógica predominante antes era ter o governo fora do negócio. Hoje a lógica predominante do lobby é ser sócio do governo. Bom, você quer continuar aí? Vamos. A gente tá ainda sem Você pode ver para mim se ele conseguiu a internet lá? Então, claro. É porque você falou, Bruno, a respeito do lobby e a importância nos Estados Unidos do aumento do investimento para o lobby. A minha dúvida é, por exemplo, recentemente teve no Congresso aquela medida provisória do Refis, que ela perdeu o prazo, enfim, quando foi apresentado o relatório sobre ela colocava várias benesses para empresas do setor privado. Como vocês acham que seria possível, entre aspas, combater o lobby? É lógico que as empresas, elas são o direito dela de pressionarem os deputados para garantirem favorecimento. Mas como, assim, o interesse público, assim, para a gente, sociedade, não é interessante que uma empresa que está devendo, sei lá, milhões de reais, que numa medida provisória os caras vão lá e simplesmente perdoem toda essa dívida. Mas eles podem fazer isso. Como combater esse lobby, esse interesse, vocês acham? Não sei. Eu acho que o principal é o que a gente está discutindo aqui, transparência. A partir do momento que a gente como jornalista consegue entender, as empresas serão beneficiadas, são essas, essas e essas. Elas têm, a gente tem a informação para dar para o leitor, as empresas são beneficiadas, são essas, essas, essas. Elas investiram X, Y e Z em lobby para conseguir essa medida. Essa medida tem um impacto A, B, C em cima dos negócios dela. Aí a gente dá à sociedade a condição de escolher, porque às vezes a sociedade pode entender, junto com o governo, de que vale a pena perdoar a dívida dessa mega empresa para ela continuar gerando empregos, assim. Existem vários componentes, só que sem informação a gente nem consegue fazer uma boa matéria e a gente nem consegue informar a sociedade para que ela tome numa democracia, para que ela escolha, então, vamos supor, para ela ter uma opinião e para que ela possa, por exemplo, pressionar o deputado dela, né, assim, de que, olha, não é interessante. Agora, sem essa informação, se a gente não consegue fechar o círculo, então, esse deputado aqui, ele está representando essa empresa. Por que ele está representando essa empresa? Eu acho que o que falta na cobertura, e aí faço a meia-culpa, da imprensa, é mostrar o lobby, entendeu? Assim, e mostrar toda vez que tem uma medida provisória passando, um projeto de lei, quem está envolvido nisso? Quem ganha e quem perde? Né? Vamos discutir. Você quer dar a sua opinião? Eu acho que tem que lidar com o problema, mas não vai resolvê-lo. Não tem possibilidade. Nos Estados Unidos, a Alana até trouxe uma entrevista com um especialista americano. Ele fala que os Estados Unidos está na legislação 4.0
da regulação do lobby. E a situação lá ainda é desastrosa. A questão que a gente é dedicado, que é a luta contra a corrupção, nos Estados Unidos eles conseguiram basicamente limpar o suborno do Congresso Nacional. É muito pouco, é raríssimo casos que aparecem, e não é por falta de investigação também, mas de fato reduziram muito o suborno no Congresso americano, no Poder Legislativo. O que aconteceu foi uma legalização da corrupção através do lobby. E, assim, é o lobby regulado, muito mais transparente, mas ainda assim o poder de influência, de captura das decisões, captura do Estado, do Legislativo, ele é impressionante. Os dados mostram, tem pesquisas que mostram entre os democratas, fizeram uma pesquisa, 88% achava que o dinheiro comprava decisões no Congresso, 78% dos republicanos achavam que o dinheiro comprava decisões. Mas, de fato, é um avanço, no mínimo, da transparência, mais transparência para isso. O que a gente propõe hoje, uma das medidas que a gente busca, não só a regulamentação, parte da regulamentação do lobby ser o que a gente chama da pegada legislativa, né? O Legislative Footprint, que é você fazer o log desse processo, quais foram os elementos que influenciaram na tramitação de uma lei, né? E isso, se você pegar o sistema da Câmara dos Deputados ou do Senado, já tem uma estrutura ali que já quase faz isso, mas faz de maneira voluntária e não obrigatória. Um caso das 10 medidas que a gente acompanhou de perto, fazendo lobby ali no Congresso. A gente participou muito da atividade da comissão especial que foi instalada para discutir. Melhoraram muito o texto, foram mais de 100 especialistas que participaram das audiências públicas, todas elas estão gravadas, registradas, todas as audiências públicas, vídeo, áudio e acho que transcrito não, todos os documentos que foram apresentados, então a nossa contribuição ela está lá no site, ela está pública lá, então quem quiser ver qual é a posição do lobista Transparência Internacional, está lá no site a nossa proposta, os registros, etc. Então, tem coisas interessantes que podem ser feitas, mas vai ser sempre limitado e eu acho que o principal fator não é só a população, ela não vai acompanhar isso de perto nunca, é inocência achar, querer demais que tem uma população atenta a tudo que está acontecendo. Eu acho que é o intermediário que tem que ser fortalecido, é o trabalho de vocês e o nosso. É o jornalista para ir lá e fazer uso dessa transparência e a sociedade civil ela tem que se fortalecer para ter o lobby lá. A gente tem que ter grandes entidades, organizações para fazer a defesa ali dentro do Congresso e para um pouco tentar, né, equilibrar um pouco essa desproporção entre a presença do setor privado e entidades de interesse público e os jornalistas, né? Só complementando isso que o Bruno estava falando, recentemente saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que eu achei super interessante, porque mostrando que toda essa discussão sobre o lobby, essa criminalização do lobby, criou um efeito rebote nos Estados Unidos de hoje, que existem mais lobistas, cada vez mais tem mais lobistas fora do registro. Então, assim, a ilegalidade dos lobistas, os lobistas estão ficando ilegais de novo. Então, que eles tinham conseguido colocar todo mundo registrado no papel, hoje está tendo um efeito contrário, que as pessoas estão começando a burlar, de novo, elas estão burlando a regulação e estão ficando na sombra de novo. Então, é ainda mais difícil quando você tem os gastos desses lobistas no escuro estão batendo os que estão registrados. Será que vai dar? É o momento de fechar o site que você não quer que ninguém olhe. Eu já vou direto para a revista. Só, enquanto vai, um comentário que teve um episódio recente, importante nos Estados Unidos, que foi a decisão que eles chamam de Citizen United, que foi a decisão da Suprema Corte para permitir o financiamento ilimitado de empresas para as campanhas, né? E a lógica lá foi que empresas são pessoas e dinheiro é discurso. Então, pela lógica da Constituição americana, você não pode limitar o discurso das pessoas. Então, com o Citizen United, liberou geral, né, esse ruling aí da Suprema Corte,
sacramentou a doação privada e a expectativa era que aumentaria exponencialmente o gasto nas campanhas americanas, e não foi isso que aconteceu. Na verdade, o gasto ele se manteve mais ou menos estável, e o que continuou crescendo exponencialmente foi o lobby. Hoje as empresas gastam 31 vezes mais, não, eu até fiz esse, não, desculpa, 13 vezes mais. Gasta-se, isso é o lobby registrado, o lobby oficial, dinheiro investido oficial registrado, 13 vezes mais em lobby do que em campanhas políticas. Porque o lobby é um investimento, é um muito melhor investimento do que a campanha. Mais direcionado, porque a campanha, na verdade, você está apostando ali, e se você aposta de um lado só, você pode estar criando um inimigo, que se o opositor ganhar, você vai ter problema. Então, você tem que dar para todo mundo, aí é caro, é dirigido. Pois é. Funciona, mas sai mais caro do que você depois lá no lobby, você influencia quem está lá. E nem sempre é através de corrupção, não. Às vezes é através de produção de inteligência, de conhecimento, que chega e entrega a bola redonda lá para o cara. Muitos gabinetes tem gente muito novinha trabalhando lá, gente capaz, mas nova, não tem experiência nenhuma. Chega um cara com um projeto de lei lá, já minutado, tudo perfeito, basta passar. Pronto, conseguimos finalmente. Esse aqui é o site do projeto. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou passar um pouquinho aqui, que aí eu conto um pouco como é que acabou sendo desenhado. Então a ideia era a ideia sempre foi ter um projeto digital, porque como eu queria disponibilizar todo o material, foi um trabalho de equipe, então o pessoal da arte, infografia, a gente foi trocando ideias e bolando o projeto juntos. Então, e a ideia sempre foi colocar tudo que a gente fosse conseguindo, a gente fosse disponibilizando online. Então, não justificava ter uma matéria de 8 páginas numa revista. A gente fez uma matéria de apresentação, o resto era tudo pro site. Então, a gente abre aqui, né? Tá meio desfigurado, mas... mas acho que dá pra... Aí a gente dividiu, vai comer um pouco dos capítulos aqui. A gente dividiu em cinco capítulos. O primeiro é aqui, a Cidade Secreta. Dá pra se virar aí ou tá muito feio? Acho que dá, né? Que a ideia no primeiro capítulo era quem são, quem são os lobistas que circulam todos os dias em Brasília. Tem uma anedota famosa nos Estados Unidos, que é quando que eles brincam aqui em Washington, se você organiza um piquenique, pode esperar a formiga. Quando tem dinheiro na mesa, pode esperar lobista e político, né? No Brasil não é muito diferente. Nos Estados Unidos a diferença é que você tem muito dado público, e isso é muito legal. Então, a gente acabou tendo que usar muito dado dos Estados Unidos, muitos dados da Transparência Internacional, que faz várias pesquisas sobre o assunto, para a matéria. Então, tem um site que eu gosto muito, chama Open Secrets, e eles têm dados sobre absolutamente tudo que você quiser sobre lobby nos Estados Unidos, eles têm. Então, você consegue colocar o nome de um lobista, vai vir as fichinhas, quem ele representa, quanto ele gastou, quanta empresa que ele trabalha gastou, para quem ele fez lobby. Tem uma quantidade muito grande de informação para trabalhar, né? Isso aí é reportagem, né? Essa parte é reportagem. Reportagem. E aí tem uma parte de banco de dados que vocês criaram para acesso público. Na verdade está tudo aqui no meio. Aí, então, por exemplo, aqui vem todos os dados. Aí você clica, você vai conseguir navegar aqui dentro, que são os registros de credenciamento. Aqui, chama entidade de classe, o crachá. Esse primeiro, a ideia desse primeiro capítulo era exatamente mostrar quem está fazendo lobby em Brasília. Aí a gente fez um infográficozinho a partir dos números, que é o peso do lobby. Então, por setor. Você vai clicando aqui, você vai vendo. Então, por exemplo, alimentos e bebidas é um setor que tem um lobby super pesado. E aí você consegue ir abrindo. Aqui não vai abrir, mas você consegue abrir em algum lugar aqui, você consegue abrir quem são os lobistas, sei lá, da construção civil.
né? Você vê que claramente dois da construção civil não era bem... Você tinha dois que trabalhavam muito. Educação, um lobby grande. Essa quantidade é real de número de pessoas e cada Oficial, bonequinho né? tem o seu nome. Tem o nome de... são os dados oficiais, obviamente. Do outro lado aparecem os nomes, né? Isso. Aí vem aqui, tá vendo? Financeiro, Henrique Souza Borges, parará. Você consegue... Se a gente... Aí aqui tem a lista, tá vendo? Dos gabinetes. Por gabinete de deputado. Quem são as pessoas e tal. E aqui tem uma entrevista com um texto, na verdade, o Jacques. O Jacques é um lobista bem conhecido em Brasília. O Jacques Corrêa trabalhou muitos anos na Coca-Cola e na Fiat. E é o que eles chamam, né, o lobista old school. E o lobby fala um pouco, e o Jacques fala um pouco desse mundo do lobby, que ele trabalha desde 1979. Então, a matéria no projeto a gente tentou balançar esses dois mundos, assim. Quem é da old school, quem faz lobby há muitos anos, conhece Brasília de ponta cabeça, e quem acabou de chegar em Brasília, como se relacionar como que eles se relacionam com o poder público, né? Então, eu lembro que um dia eu estava discutindo com o Jacques, e eu sou totalmente... como eu sou muito obcecada por informação pública e tal, eu estava indignada que eu tinha pedido os presentes que os ministros tinham recebido e quais as empresas tinham dado presentes, porque esse eu acho que é um ponto importante do lobby também. Que tipo de vantagem, né, que tipo de benefício você está oferecendo. E eu lembro que eu estava indignada com uns dados que chegaram, que era algum ministro tinha recebido, sei lá, um jogo de cristais e tal. E eu tava, não pode nada, não pode R$1, não pode uma caneta. Aí ele, Alan, mas às vezes faz parte da boa educação corporativa você mandar um presente, né, uma coisa... Você não vai comprar ninguém com uma tacinha de cristal. Eu sim, mas não tem que mandar nada. Porque eu sou partidária do que não tem que mandar nada. Nem um bloquinho, nem uma caneta, nada. Servidor público... O Gedel Vieira Lima que ganhou um Patek Philippe, mas ele falou que não usou. Entendeu? Assim... Mas não usei. Assim, servidor público... Ficou na gaveta assim, dele, no cofre dele. E se você ganhar, eu acho que isso, a primeira coisa, isso tem que ser público. Então, por exemplo, recentemente eu pedi, pela lei de acesso à informação, todos os presentes que Temer e Marcela ganharam, desde que o Temer virou presidente. A resposta foi, essa é uma informação de segurança nacional. Que segurança nacional pode ter no presente que Temer e Marcela ganharam, entendeu? Assim, acho uma E o Michelzinho, resposta você padrão. perguntou o Michelzinho? o Michelzinho ganhou alguns presentes também, né? Mas, por exemplo, assim, quando você fala que nem esqueci o nome, desculpa. Bruno. Que nem o Bruno, Transparência Brasil, o mandato de vocês Desculpa. Transparência Internacional. Porque tem também a Transparência Brasil, O mandato de vocês é combater corrupção, mais transparência do governo e tal, né? E é muito fácil você chegar no site de vocês e falar, não, nosso objetivo, o nosso lobby é fazer esse. Agora, o cara não é indústria de cigarro, da Coca-Cola, sabe, vamos engordar as crianças e dar uma bebida carbonada para elas, ou um cigarro. Quem quer promover cigarro? É mais difícil você, existe certo estigma com isso também, né? Como é que você recomendaria, por exemplo, que o cara se posicionasse como lobista dessa área? Assim? Porque, enfim, é uma indústria como qualquer outra e o cara vai defender o interesse dele lá. Bom, eu não tenho resposta para como a indústria do cigarro possa se justificar, mas Não é para dar consultoria para os caras. O que acontece muito é usar a ciência, né? Aí você usa argumentos científicos ou pseudocientíficos, contorce ali, tortura os dados, o dado fala o que quiser, né? E isso tem um exemplo clássico da indústria do tabaco, que sabia, por 40 anos, eles souberam da relação do tabaco com o câncer, e eles foram mudando o discurso, né? Eles foram primeiro negando frontalmente negando a hipótese. Depois dizendo que havia incerteza. Aí durante uma década ficou com a história da incerteza, etc. Aí depois, quando já não tinha incerteza alguma, já era mais do que provado, era a liberdade americana, era o princípio da liberdade, etc. Então, assim, eles vão encontrar o seu argumento que seja, no contexto, o mais aceitável possível, porque... Eles usam muito o pequeno agricultor rural, assim, né? É uma economia, principalmente no Rio Grande do Sul. Você tem uma economia ali que
que é muito movimentada por causa do tabaco. Então eles acabam usando assim uma cultura, uma comunidade, para poder levar os seus pleitos. Agora, como fazer isso com base em legitimidade, valor social? Aí, se sua atividade ela não tem qualquer possibilidade, aí você vai encontrar talvez, né? Eu acho que são isso, os aspectos da sua atividade que tem algum valor social e toca com alguma questão de interesse público, né? Mas você acha que seria um motivo de constrangimento, assim? Não, porque já é uma coisa estigmatizada, que a Ana falou antes, né? Assim, o cara já não gosta de falar, eu sou lobista, né? Lobista é pejorativo no Brasil, pelo menos. Uhum. Mas eu sou lobista da indústria de cigarro. É verdade. Mas ele vai ter que, né, assim, eu acho que quando... É o que a pessoa faz, né? Assim, né, você vai ter... É muito mais, eu acho muito mais honesto, até do ponto de vista da empresa, que ela se posicione, entendeu? Porque é isso. A empresa, ela, por mais que seja complicada, ela tem que ter alguma coisa boa que ela faz ali. A missão dela tem que ter alguma... E é legal, né? É uma empresa legal. É uma empresa, né? Tá pagando imposto e tal, contra, né? Tem empregados, alguém vai ter que, né? Agora, por exemplo, armas, né? Tem toda essa discussão. Existe o lobista armamentista também. Agora, e ele não vai existir, né? Agora, eu tive uma experiência, aconteceu comigo, pessoal, eu escutei isso trabalhando no secretariado da Transparência Internacional, fica em Berlim, e foi visitado uma vez pelo Jorge Soros, através da Open Society, ele tinha apoiado um projeto, etc. Aí ele foi lá dar uma palestra, assim, na sede da Transparência Internacional, tinha 150 pessoas na sala. Aí ele falou, vocês querem impor transparência para os negócios, nós vamos fazer negócio no banheiro. Ele falou, isso para todos os ativistas ali não existe, né? Ele falou, não existe negócio sem algum grau de segredo então pode tentar, né, esses mecanismos para dar mais abertura, transparência, etc. Mas o sistema funciona até certo limite a gente pode conseguir, mas eu acho que, assim, por isso que eu falei do início, eu acho que pode criar dificuldades, lutar contra a corrupção é ficar fechando brechas ali, mas fechar total... Tem algum tipo de regulamentação, por exemplo, nos Estados Unidos ou outros lugares do mundo, que alguns setores são proibidos de fazer lobby, por exemplo, indústria armamentista. Tudo bem, uma entidade de comércio legalizado. Mas existe alguma regulamentação que diz, aqui não façam lobby porque aqui é o máximo que a sociedade atura, né, de liberdade em relação a isso, ou não? Olha, existe, a Alana talvez queira complementar, legislação de conflito de interesse, que aí vai muito nisso que você está dizendo. Aí... E tem algumas legislações próprias, né? Então você tem o mercado financeiro, depois da crise de 2008 nos Estados Unidos, que não tinha uma regulação muito forte, passou a ser muito regulado. Passou a ter regras muito piores. O mercado extrativista nos Estados Unidos também tem uma regulação própria que se você vai pagar, o Trump estava até querendo rever a legislação, mas então se você vai explorar recursos naturais em algum país e vai ter que pagar propina para isso, propina não, né? Você vai ter que pagar... vai ter que pagar funcionários estrangeiros, você vai ter que declarar. Então você tem áreas que são consideradas áreas de risco, a regulação para elas é muito mais forte. A área médica nos Estados Unidos é super regulada também, exatamente por conta de casos de corrupção. Uma regra geral de lobby, assim, existem para alguns setores elas são mais frouxas e para outros setores são mais apertadas. A lei do lobby nos Estados Unidos ela é uma lei só, mas aí alguns setores têm regulações próprias. Até essa questão, tocou num ponto interessante, assim, um parênteses breve. Nos Estados Unidos, é chamado Facilitation Payment, né? Os pagamentos de facilitação. Nos Estados Unidos é legal, é uma das brechas do FCPA, né? O Foreign Corruption Practice Act, que é a principal legislação contra o suborno transnacional. Você pode pagar esse Facilitation Payment, que são pagamentos que não tem registro legal, assim, não pode cobrar, conquanto que esse pagamento não crie uma vantagem, que seja para o sujeito cumprir a obrigação dele, o burocrata, é legal nos Estados Unidos. Isso cria um incentivo para a corrupção mundial, assim, a pequena corrupção, mas assim, é gravíssimo. Não
outros países que ainda permitem. O pagamento de facilitação que eles chamam, né? Que chama taxa de urgência também. Taxa de urgência, mas a taxa de urgência pode existir de maneira, por exemplo, o passaporte existe isso, mas aí não é facilitation payment, porque é uma coisa regulada, né? E como funciona esses projetos de compliance das empresas, né, que tem crescido muito depois da Operação Lava Jato, e o lobby? Porque essa questão do presente, por exemplo, é uma coisa bem regulada agora nas políticas de compliance internas das empresas. Não é proibido, mas eles pedem uma limitação. Depois da Lava Jato, o crescimento dos projetos de compliance dentro das empresas, houve uma mudança nesse direcionamento, ou ainda não deu para sentir com relação a essa questão dos presentes? Você que tem pesquisado, tem informações? Eu acho que teve uma mudança grande, principalmente na cultura corporativa, principalmente de empresas multinacionais, empresas que são listadas nas bolsas Nova York. Empresa listada em bolsa, ela virou um pouco a chave de que não dá para continuar fazendo do mesmo jeito. Agora, em termos de a gente já tem muita legislação, então já é proibido, né? A CGU já tem regra sobre conflito de interesse, já tem regra sobre presente, já tem código de ética da alta administração. CVM já tem. Assim, regulação, norma, a gente tem bastante. O problema é que ninguém segue e o problema também é que existem brechas. Então, presente. Até pouco, eu lembro, fiz uns anos atrás uma matéria que era ingresso do Rock in Rio. O Ministério da Cultura ganha uma cota por ser patrocinador e aí sai distribuindo. O ingresso do Rock in Rio custava 300, 400 reais. Não pode, entendeu? A regra é 100 reais. Apesar de eu achar que não deveria poder nada, mas tem uma regra no Código de Alta Administração que pode receber presente até 100 reais. Mas como é que você fica sabendo? Ninguém fica sabendo, porque ninguém publica. Então, eu acho que esse é o que eu vejo que as empresas estão adotando dentro da política de compliance, algumas empresas, primeiro, ou não dão nada, ou se dão, elas colocam nos relatórios anuais, o que elas forneceram, o que elas não forneceram, viagens que foram pagas para servidor público, então elas colocam, mas o que eu tenho visto é que elas têm evitado ao máximo, principalmente empresa multinacional. No Brasil a gente tem uma particularidade que a gente tem muita empresa familiar, né? Acho que, se eu não me engano, 90% das empresas são familiares. Então você tem aí uma dificuldade ainda maior de mudar a cultura corporativa. Como é que ela vai interagir com o setor público, né? Ela está acostumada, uma empresa familiar, né, está acostumada a lidar de um jeito com o prefeito e agora ela tem que virar chave, assim. E eu acho que a imprensa no Brasil nunca foi de fazer investigação de empresa privada. A gente sempre ficou muito focado no setor público, muito. E aí a Lava Jato deu um estalo de que, olha, não adianta a gente só olhar para o setor público. Tem um corrupto, mas tem um corruptor. A gente precisa olhar a empresa privada, até porque o impacto na empresa privada, a gente está vendo, é brutal, né? Assim, a ação cai no mesmo dia, tem um impacto muito forte, então a gente precisa acompanhar as ações das empresas privadas também. Mas assim, existe lobby sem presente, né? Claro, existe lobby de todas as formas. E o presente não significa corrupção, né? Eu acho que isso é importante dizer. O presente não significa corrupção, o lobby não significa corrupção. Eu acho que a transparência, ela ajuda quem está do lado de cá, como jornalista, a ligar os pontos. A, pelo menos, conectar uma coisa com a outra. Faz sentido, não faz sentido? Aí é um segundo momento, mas assim, a gente tem que ter essa informação disponível, né? Agora, você que vivencia isso, você discorda então do Jorge Soros, que nunca será possível você fazer algo do início ao fim totalmente transparente? Ou você acha que tem que ser? Não, eu acho que é impossível mesmo, assim. Até porque tem eu venho pensando muito, discutindo muito isso, o que eles chamam de liberdade negativa, né? Assim, algumas coisas elas precisam de fato estar sob sigilo para que você garanta a liberdade, uma outra liberdade, né? A gente tá segredo comercial. Você tem segredo comercial, você tem dados pessoais, né? Você tem a privacidade, você tem algumas coisas que precisam estar sob sigilo. O problema é que o que a gente tem hoje sob sigilo não tem necessidade de estar sob sigilo, né? E a sociedade precisa participar desse debate. O que ela está disposta a abrir mão? Qual o sigilo que ela está disposta a abrir mão em prol de... Mas a sociedade é que o Brandão falou, ela está trabalhando, ganhando o seu dia a dia e não está
não tem muito tempo nem muito preocupada com essas questões. E aí, mais por isso nacionais, a imprensa é tão importante, né? A imprensa é tão importante para propor esses debates, para propor essa discussão. Dificilmente, se a gente conversar com algumas pessoas, as pessoas não têm uma posição sobre regulamentar ou não regulamentar o lobby. Mas a gente precisa fornecer informações para pelo menos as pessoas pensem e discutam sobre o assunto, né? Sim, parece que está legalizando as drogas. Vai liberar cocaína. Só vai lá no fundo e depois volta para cá. Eu queria fazer uma pergunta sobre o processo de reportagem. Você falou que vocês analisaram milhares de documentos, receberam muitos pedidos de acesso à informação. Quando esses documentos chegaram em mãos, qual que foi o processo de analisá-los? Queria saber se vocês, enfim, usaram alguma ferramenta específica, como que foi na unha mesmo? Olha, foi assim, como de repórter no projeto só tinha eu, então era eu de repórter editando, né? E o pessoal da foto, infografia, designer e pessoal de vídeo. Então, basicamente até porque como estava rolando a Lava Jato, era basicamente quando eu voltava do trabalho da redação, do dia normal, que eu ficava tocando, lendo todos aqueles documentos, tabulando. Eu não sou uma mega expert em tratar dados, mas assim, criei ali uma metodologia de tratar um pouco os dados, colocar em tabelas de Excel para poder calcular. Fiz umas pastinhas, cada uma por ministério, até para poder, como eu fiz muitos pedidos de lei de acesso, precisava acompanhar aqueles pedidos. Quem cumpriu, quem não cumpriu, quem eu preciso fazer recurso, quem não tem recurso, quais as brechas que ainda preciso atacar, né? A gente fez muita entrevista para essa matéria. Exatamente porque eu queria entender quem eram essas pessoas, quem trabalhava. Acho que eu fiz mais de 100 entrevistas. Li muito, uma coisa que a gente não costuma, até pela correria, que é ler, bibliografia mesmo. Li muitos estudos sobre lobby, todos os filmes. Tem 1 milhão de filmes, 1 milhão de livros. Conversei com muita gente fora do Brasil, então tem um lobista muito famoso nos Estados Unidos, que está até aqui, vou passar aqui. O segundo episódio segundo capítulo era esse Não Tem Emenda Sem CNPJ, que é mostrando basicamente todo o projeto de lei que passa tem alguém por trás, né? O projeto não nasce da cabeça, dificilmente ele nasce da ideia da cabeça do deputado ou do senador. Desculpa te interromper, que era uma pergunta que eu queria fazer, agora chegou o contexto. Existe uma correlação do lobby com a falta de preparação do parlamentar? Você elege o Chico Carroceiro, ele vai lá e, bom, beleza, o que tem que fazer aqui? Existe uma correlação disso com ele ou com um político mais da velha guarda, mais preparado, ou o lobby é o mesmo para todo mundo, o que importa é aprovar a emenda? Não, é uma opinião muito pessoal, Bruno, depois você pode dar a sua. Eu acho que tem uma relação grande entre a qualidade técnica daquele deputado, o assunto que ele domina, o parlamentar, né, de uma forma geral, a equipe técnica que ele tem com o projeto que ele apresenta. Então, assim, é óbvio que se você tem uma estrutura muito boa de lobby, que produz conteúdo de qualidade, você pega um deputado que não tem a menor ideia de nada, que não tem nenhum projeto, que a equipe técnica dele é fraca, fala, tá aqui, maravilhoso, você só precisa colocar para tramitar. Aí o cara fala, beleza, né? Não tem. Tiririca da vida. Tô sem nenhum projeto. Porque tem isso, o cara quer apresentar projeto, não conseguiu pensar em nada diferente além do transforma o nome da rua em blá blá blá. Você apresenta um projeto bacana, o cara tem a chance de aparecer e tal, vai. Só que essa digital é que não é muito clara hoje. E que eu acho que era importante a gente ter essa digital. Hoje, de vez em quando, saem umas matérias, né? O cara esquece de apagar o nome do escritório de advocacia que escreveu o projeto, mas não tinha que ser ele esqueceu, essa digital tinha que ter mais clara, você concorda? E tem um dado que acho que está na matéria também da Alana, que nos Estados Unidos 50% dos parlamentares 50% vira lobista depois. 50%, é muito alto. Então, assim, isso afeta de várias maneiras, né? Uma maneira é que o cara já quer ali ter boas relações com as empresas, com os lobistas, porque depois ele vai sair de lá e vai ganhar 10 vezes mais contratado por eles, nos Estados Unidos. E aí, um outro aspecto que aí é mais voltado a essa questão do despreparo das equipes, dos gabinetes, é que o cara já, quando ele está
aprendendo a função dele lá como assessor parlamentar, aí termina o mandato do cara, ele vai para o lobby, vai e leva a equipe dele para o lobby. Então, você sempre tem gente nova ali no gabinete e os mais experientes no lobby que vão entregar tudo ali, né, influenciar através desse trabalho técnico. É muito investimento. E mencionando só dois, que a Alana talvez não tenha visto, o Código de Mineração do Brasil. A Folha de São Paulo fez essa matéria. Estava no escritório aqui, Pinheiro Neto, em São Paulo, que era da BHP e da Vale. E aquilo lá, pega o metadado do negócio lá, multa máxima não sei quanto, aí correção, não, multa máxima muito menos. Aí nos Estados Unidos, o Dodd-Frank Act, né, também uma legislação anticorrupção importantíssima, teve uma emenda ao Dodd-Frank Act que eles identificaram que era para enfraquecer a lei, que foi feita pelo Citigroup. Tava digital, estava ali, mas o problema é isso. Essa digital só é encontrada através de investigação, ou seja... Como seria, no caso, assim, teria que... Uma solução seria deixar claro que a emenda X do projeto, o Citigroup está apresentando essa emenda, é isso? Sim. Eu acho assim, não tem como você garantir que as coisas não vão ser feitas em paralelo. Agora, se você tem uma lei dura que se pegar vai ser um grande problema e hoje você consegue rastrear tudo, você acha então que elas vão levantar a mão e falar, fui eu. É o risco, porque hoje nos Estados Unidos existe muita confissão por causa disso, porque o risco da pena é muito grande. Não vai conseguir, através de controle sobre controle, não vai. Agora, se tiver uma punição pesada, no caso de ser pego, aí isso entra no cálculo da decisão. Né? Porque eu acho que é isso também, a gente não está aqui defendendo, eu pelo menos acho que a gente não tem que defender uma regulação absurda, que também ninguém consegue nem... Ultra burocratizante. Ultra burocrática, ninguém consegue falar, ninguém consegue fazer nada. Mas de alguma forma, e aí eu acho que quem cobre congresso tem que estar muito focado em achar essa digital, buscar essa digital, entendeu? E cobrar das empresas que também se posicionem publicamente, assim. Nessa matéria, eu peguei as 100 maiores empresas e perguntei para 100, fiz um questionário, tipo, você faz lobby, não faz lobby, faz lobby, não faz? Eram 7 perguntinhas, faz lobby, não faz, como você faz, quem são os seus lobistas, quanto você gasta e tal. E foi muito curioso, porque no primeiro momento quase ninguém respondeu, quase ninguém, tipo... Não vamos responder. Eu falei, tudo bem, a gente vai colocar o nome das empresas, quem quiser... Depois que a matéria foi publicada, gente, pelo menos umas 20 empresas... dá pra mudar, a gente vai responder agora, entendeu? A gente resolveu... Não, que a gente não sabia exatamente o que era, agora a gente quer dizer que a gente faz lobby, porque não é um crime fazer lobby. Mas eu achava que era, antes da reportagem. Porque na verdade é aquela coisa, tipo, eu não vou dizer que eu faço lobby, vai. E aí quando você vê que, olha... que a gente colocou elas numa escala, não vai dar para abrir aqui, mas a gente colocou numa escala transparente ou não transparente. A empresa que não informou, a gente colocou ela como não transparente. E aí houve uma avaliação, tipo, é melhor mudar, né? Melhor você ter uma empresa transparente. Então a gente, como jornalista, tem que cobrar das empresas também, né? Só fiquei curiosa quando você estava falando de todo o processo da reportagem. Quanto tempo foi para fazer o projeto? Deu mais, assim, eu tinha que parar toda hora por conta de Lava Jato, foi mais ou menos uns 6 meses. Para botar de pé o site, né? Para colocar ele no ar. Alana, só fazer uma rapidinho aqui. Para quem quiser fazer o caminho inverso e pegar, por exemplo, achar uma massa de dados hoje e quiser achar essas digitais, tem um sistema, tem uma lógica, assim, primeiro pega o projeto de lei e faz isso, você vai chegar em quem é o autor, ou é meio tentativa e erro e apuração jornalística pura mesmo? Assim? É meio tentativa, mas eu acho que tem alguns caminhos. Principalmente, se alguém tiver outras sugestões, o que eu vejo hoje é você pega aquele projeto, você vai desconstruindo até a apresentação dele, vai pegando todas as emendas. A justificativa das emendas, às vezes o deputado deixa algum rastro ali. E tem as audiências públicas. Nas audiências públicas, as pessoas se manifestam. E aí aparecem essas pessoas. Aparecem esses lobistas, né? Aparece... Eu fiz isso na reforma trabalhista com alguns colegas, a gente baixou todas as emendas. Mais de 1000 emendas. A gente raspou, pegou todos os endereços. Para qual veículo, desculpa? Para o Intercept. A gente pegou todos os PDFs e aí um programinha para ler os metadados.
CNT, nomes de lobistas famosos. Eu lembro dessa matéria. E várias emendas iguais, só mudava a base. Deputado tal, aí trocava deputado tal. E às vezes até algumas emendas com erros de português. Padrão. Então, esse sistema é legal, é baixar todas... boa ideia. Metadados, até onde eu sei... Boa ideia. Isso não foi mudado, né? Qualquer emenda tem lá um metadado. E sempre vai ter o computador de onde veio ou o autor da emenda. Gente, a gente Então, tem 10 eu queria minutos, falar então... sobre isso, eu tô na fila da Tá, tudo bem. Mas sejam muito sucintos porque a gente tem 10 minutos, tá? Então aqui, primeiro, quem mais levantou a mão aqui? Aqui e mais 3, 4, ó, rapidão. Vai. Eu queria falar duas coisas, pode? Pode, mais Primeiro, rápido. da pergunta que ela fez sobre compliance, etc e tal. A gente está fazendo avaliação agora, ou seja, eu estou fazendo mais uma avaliação do Proética. Não sei se vocês conhecem, o Proética ele avalia o plano de integridade das empresas. As empresas se inscrevem voluntariamente e tem muitas empresas inscritas, tem aumentado a cada ano. Esse ano a gente teve um boom, assim, e agora, como que a gente vai avaliar? Mas as empresas se inscreverem não quer dizer que o plano de integridade delas está adequado. A gente está percebendo que tem muito plano que é feito, tá? A gente está com um grupo para analisar agora e a gente está pensando em como desclassificar esse grupo. É um grupo empresarial imenso que está envolvido em casos de corrupção já delatados. A gente sabe que eles se inscreveram para tentar se beneficiar da acordo de leniência, porque a lei anticorrupção prevê isso. Tá? Então, não está tão confiável, não. A gente é muito criterioso ao fazer análise. A gente tem mecanismos para fazer análises que a gente olha para a empresa e fala assim, ô inocente, como é que você teve coragem de se inscrever? Tá? E a segunda coisa, com relação à reforma da Previdência, uma pergunta que eu quero fazer. Sobre, você falou da matéria que você fez. Sobre a reforma trabalhista, mas eu acredito que... Foi trabalhista, né? Eu queria saber da reforma da Previdência, que a gente está ouvindo falar muito assim que quem propôs, quem está propondo emenda, quem está brigando pela reforma, tem muita empresa de previdência privada. E aí eu queria também pegar o gancho no que alguém falou sobre esse conflito, né, de interesse de empresa, que tem direito de fazer o lobby, mas a questão ética no conflito que isso gera com o interesse público, que é legítimo, né? Então, até que ponto vocês veem a legitimidade desse lobby quando vai contra o interesse público? Você quer? Bom, nenhuma legitimidade. Nesse exemplo que eu dei da excelente trabalho da Folha com o Código de Mineração, o relator da matéria era o Leonardo Quintão, que é de família de minerador e é o presidente da Comissão de Minas e Energia. Já foi feito, eu até perdi essa referência, eu queria encontrar esse estudo outra vez, cruzando as posições nas comissões com o financiamento das campanhas, né? E é uma coisa assim, uma correlação imensa de que setor que financia e que tipo de atuação vai ter no parlamento, né? Nos Estados Unidos, eles têm uma lógica reversa, e eu acho perversa com relação a isso, que eles falam que não é problema nenhum, que é até obrigação dessas empresas me financiarem se é um tema que me interessa, que é um tema da minha atenção, da minha atividade parlamentar, então é elas que me financiem mesmo, porque isso, e não o contrário. Então, se de alguma forma se justifica, cria uma racionalização desse processo, mas no nosso ponto de vista tem um claro conflito ali de interesse. Quem mais? Eu. Vai. Vocês separaram na reportagem aí por setores, né? Agropecuária, educação, mas, assim, eu entendo que tem uma diferença, por exemplo, a educação ser a associação dos donos de escolas particulares e os sindicatos professores, né? Vocês fizeram algum levantamento, assim, dessas entidades? Quais são entidades, não sei, patronais ou sindicatos de trabalhadores? Saberiam dizer, assim, de atuação no Congresso hoje? São mais associações patronais? Então, são mais associações corporativas. Corporativas no sentido de que representam uma categoria, não corporativas de empresa. Então é isso.
Sindicato dos Auditores Fiscais, Sindicato dos Auditores Agropecuários. Como o Brasil tem mais de uma máquina muito inchada, assim, o lobby dos funcionários públicos hoje tem um controle do Congresso absurdo, assim, é muito chocante. E ao contrário do que o Bruno estava falando, nos Estados Unidos você tem essa o que eles chamam de revolving door, né? Essa porta giratória no Brasil é o reverso, porque todo mundo quer ir para o setor público, porque o setor público paga bem, tem DAS e tal. Então o que a gente tem estabilidade, né? Ou pelo menos até o tempo que você fica comissionado ali, né? Então hoje o que você tem no Brasil o cara vira lobista, mas ele vira lobista para poder entrar dentro do governo. Lá é o contrário. E às vezes volta. Às vezes volta. O Ricardo Saúde hoje, que todo mundo está ouvindo falar dele, que era o da JBS, eu lembro do Ricardo Saúde quando ele era no Ministério da Agricultura. Tinha feito um perfil dele em 2008. Quando eu olhei, eu falei, gente, olha o cara lá, meu Deus. E o que a JBS fez? Contratou um cara que já tinha passado pelo Ministério da Agricultura. Ele foi o responsável pela queda do primeiro ministro. O Jatinho foi. Então, a matéria do Jatinho, eu fiz o correio. Não foi a faxina da Dilma que começou? O Wagner Rossi, exatamente. Então, assim, para uma empresa privada é muito lucrativo você contratar esse cara que tem conhecimento. O procurador trabalhava com o Janot e foi para o JBS? Agora, recente? Ele foi para o escritório. Ele foi para a JBS, ele foi para um escritório de advocacia, Mas você acha que é possível diferenciar? Porque eu entendo que eu imagino, suponho que o lobby da empresa privada seja diferente. Até pela... já passei também por cobertura ali dentro do Congresso, esse lobby do bem, ele me parece que ele é mais, assim, pode ser me parece uma coisa mais transparente, você vê uma audiência ali, aí vem vários movimentos sociais que são ligados àquela pauta e participam. Agora, esse lobby do mal, ele é uma coisa que você não vê, assim, você não vê a audiência da empresa de cigarro para aprovar Eu não faria uma diferenciação, assim, eu acho que realmente a gente tem que tratar lobby de uma forma muito equilibrada, assim, cada um tem o seu interesse e todo mundo está no direito de trabalhar pelos interesses, a empresa tem o interesse dela, o sindicato tem o interesse, não existe um interesse mais nobre do que o outro, sabe? Eu acho que a gente, como jornalista, a gente tem que dar esse equilíbrio. O que eu acho que faz a diferença é que o setor privado tem competição, é mercado. Então, às vezes, ele não se expõe tanto. E a gente tem que cobrar, o que a gente tem que fazer é cobrar que ele se exponha mais, né? Que ele, pelo menos, abra mais o jogo, né? Quem tinha levantado a mão antes? São duas com uma e mais alguém aqui? Você, né? E aí acabou, não vai dar, porque 3 minutos estamos com a guilhotina no pescoço já. Vai. Alana, eu queria só te perguntar, achei muito interessante isso que tu tinha perguntado dos presentes, né, pro Temer e pra Marcela. E queria saber se quando tu fez essa pergunta, essa questão dos presentes, e entrou um pouco mais nessa questão, nesse tema, se tu chegou a fazer um paralelo com o jornalismo, porque acho que é uma das práticas que às vezes a gente vê nas redações e que também, acho que nós mesmos, como jornalistas, às vezes a gente não se preocupa o quanto a gente deveria com isso. Chegou a fazer esse paralelo? Não, eu acho que é uma reflexão super importante e a gente tem que fazer, também não adianta a gente só... É claro que a gente não tem... A gente, como jornalista, a gente não tem um compromisso público, a gente não é funcionário público, funcionário de uma empresa privada, então não teria... Não tem não tem uma vedação legal para receber ou não. Apesar, por exemplo, na Globo tem um código... Todas as redações que eu já passei tem um código de ética que não permite. E eu, por exemplo, eu sempre adoto se você recebe alguma coisa, se você faz... na Globo, por exemplo, a partir de R$100 você tem que disponibilizar para a redação ou nem pode receber. Jantar, café, por exemplo, eu sempre pago. Não recebo de fonte. E quando é alguma coisa maior, eu acho que o mais importante é você fazer o disclosure. Você tem que abrir para o leitor. Ele tem que saber, por exemplo, que a viagem tal para lugar X foi paga pela empresa tal. E aí ele pode analisar. Isso quer dizer que sua matéria foi comprada? Não. Mas o leitor, eu acho que o leitor, do mesmo jeito que o leitor tem o direito de saber quando acontece isso, eu acho que a gente tem o direito de saber quando o servidor público viajou pago pela JBS para conhecer, na verdade foi pela BRF, para conhecer uma nova forma de abate de aves.
é uma nova tecnologia, o governo federal está quebrado, não tem como pagar a viagem, é caro, tal, não sei o quê. Ok, publica isso no site, tem que estar lá, fulaninha foi, paga pela BRF para conhecer isso. Porque se você tem isso, você tem uma arma que daqui 2 meses, quando a BRF conseguir aquela aprovação daquela nova forma de abate, você sabe, quem indicou foi a fulana. Quer dizer que ela recebeu alguma coisa por fora? Não, mas pelo menos você já tem ali um caminho, né? Acho que isso é importante, esse disclosure, assim, a informação está aberta. Último. Eu acho muito interessante essa colocação de não diferenciar o lobby do bem e o lobby do mal. Até para realmente a gente poder desconstruir isso e transformar realmente uma sociedade democrática sem grandes preconceitos. Quando você fala da gente tentar voltar e descobrir qual é o DNA, qual é a impressão digital daquele projeto de lei, talvez até essa informação, se todos os projetos de lei, por exemplo, tivessem, tal como tem uma justificativa, tivessem a inspiração deles, né? E aí, assim, independente, sem julgar de quem foi a ideia ou quais foram os players que influenciaram o tomador de decisão, eu acho que seria muito interessante. Até para ele, para o tomador de decisão, porque ele está ali para ouvir todo mundo, mas para tomar uma decisão, teoricamente, baseada no bem comum, né? Ele ouve todo mundo, mas toma uma decisão baseada no bem comum. Você já experimentou, de repente, perguntar, até via lei de acesso à informação, de repente, para os parlamentares, qual foi a influência que você sofreu, quais foram os players que te influenciaram? Claro, sem induzir que é uma pergunta capciosa, né? Claro. Mas você já teve essa experiência? No legislativo não, no executivo sim, aquilo que eu estava falando mais cedo, assim, no executivo hoje, quando eu tenho qualquer medida, qualquer decisão que o executivo toma, a primeira coisa que eu faço entro com o pedido na lei de acesso e eu peço todo o material que foi usado para aquela política. Inclusive, cada um usa um nome, mas aí tem manifestação, posição, tal, peço todos, que aí você recebe, então essa empresa aqui se posicionou assim, essa aqui se posicionou assim. Eu hoje adoto como prática, quando tem uma decisão de governo, eu peço todas as manifestações que foram enviadas. Peço muito o ofício trocado, quais as comunicações que o ministro tomou, com quem ele se comunicou, as reuniões, as atas das reuniões. Então, recentemente, eu estava apurando uma história que era de... quando teve a coisa do sistema prisional, aquela crise do sistema prisional. E aí eu fui pedir todas as atas das reuniões que tinham... Que aí eu soltaram um release, tipo, foram 5 reuniões. Pedi as atas e quem estava. Descobri várias empresas estavam lá nas reuniões. E eu falei, eu quero saber o que elas foram apresentar. Tinham empresas de tecnologia que queriam apresentar novas tecnologias para implantar em presídio. Tinha empresa de engenharia que queria apresentar um novo tipo de presídio. Tudo isso eu acho que é super importante. Agora, isso que você está falando, tem alguns países na Europa, não sei se você sabe qual, eu esqueci quais são. Eu acho que tem uns 2 países na Europa em que é obrigatório, no processo legislativo, o cara colocar todo mundo que influenciou, né? Todo mundo que depois influenciou. Surge assim, não, teve um outro que influenciou e ele não colocou lá, fica muito feio para ele. Tem 2 países na Europa que eu esqueci quais. Se não me engano, a Finlândia é um. É o tal da pegada legislativa, para ver onde ela foi, né? O processo foi. Você é a maior usuária de lei de acesso à informação que tem? Sou. O pessoal da CGU me odeia. Posso? Quer fazer uma manifestação? Não, eu quero fazer uma propaganda final, porque eu vou fazer o Faça meu o lobby, lobby agora coletivo. A Transparência Internacional está chegando ao Brasil. Quem quiser, tiver interesse em receber os nossos relatórios, informações nossas, a gente vai produzir cada vez mais material sobre o Brasil. Então eu passo meu e-mail, b de Bruno, Brandão, @transparency@transparenciainglês.org. Aí fica tudo, Brandão, tudo junto, e @transparency.org. Tem site já no Brasil? Não tem o site no Brasil, por isso que eu estou passando o e-mail, mas já em alguns meses a gente lança o site. O meu lobby é pela matéria, leiam a matéria, comentem, entendeu? Também estou super à disposição, quem quiser escrever e-mail, fica à vontade. Estou super à disposição para conversar sobre o assunto. Quem quiser ajuda para fazer recurso de lei de acesso, sou ótima. Qual é o endereço para o pessoal achar lobby.época, é isso? lobby.época.globo.com. A matéria está toda no site, Tá toda nesse projeto. Meu e-mail é alana.riso, vou dar o pessoal, tá? alana.riso, riso com 2 Es, número 1, @gmail.com.
dá para descobrir também lobista em audiência pública? Porque tipo, Claro. é o melhor jeito, talvez. Eles Claro. sempre se manifestam, né? Talvez seja Sim, com certeza. Você repete o e-mail, por favor? alana.riso, riso com 2 Es, número 1, @gmail.com. Obrigado, gente. Obrigada, Obrigado. gente.